Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos iniciando mais um episódio do nosso ID Podcast, trazendo aí devocionais e mensagens da Palavra de Deus. Você aí que sempre tem ouvido as nossas mensagens, compartilhe aí com o maior número de pessoas possíveis, para que a mensagem chegue até elas também, para que elas possam ter conhecimento. E também se inscreva aí nos nossos canais de podcast. Estamos aí nas mais conhecidas plataformas de streaming, né? No Spotify, no Google Podcast, na Amazon. Estamos no Facebook, no YouTube, estamos no Instagram e no TikTok também. Também, como eu sempre digo, também temos o nosso canal no WhatsApp, que é o Unidos em Cristo. Entra lá, confere as nossas mensagens por lá também. Irmãos, ontem nós não tivemos aí o episódio por conta do feriado, né? Feriado aí de Dia das Crianças. Então ontem a gente não teve nenhum episódio, mas hoje estamos aqui de volta. Nos 3 dias que passamos aí, de segunda a quarta, nós falamos sobre a importância do evangelismo, né? Como o evangelismo deve ser algo importante, como as igrejas devem estar envolvidas, né? Na obra do evangelismo, para que assim a mensagem seja espalhada pelo mundo. Hoje nós vamos falar um pouco de uma das maiores armas que nós, como servos de Deus, como crentes, como cristãos, nós temos, que é a oração. Nós temos visto aí, né, a guerra que está lá no Oriente Médio entre a Palestina e Israel. Quantos aí, através dos seus vídeos, têm pedido oração para aquele lugar, para as pessoas que estão ali em meio àquele conflito? Muitos pedem oração tanto para Israel quanto para a Palestina, né? Aos membros ali do Hamas. E realmente isso é o certo a se fazer. Buscarmos em oração para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que estão ali diante daquela guerra, daquele conflito, mas não estão no fronte de batalha, têm as suas vidas ali cotidianas e estão ali inocentes, não fazem parte nem de um lado e nem do outro. Mas isso não quer dizer que elas não vão sofrer com isso, né? E nós devemos realmente, como diz a palavra, orar não só pelos nossos, mas por aqueles que nos perseguem também. E dentro desse assunto da oração eu trago um pequeno devocional do dia de hoje, falando um pouco sobre a oração. E Marcos 1,35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Não só Jesus nos manda orar, mas ele também nos deixou um exemplo de oração. Jesus estava constantemente orando. Assim como ele andou em nosso planeta, respirou nosso ar como Deus em forma humana, ele também sentiu a necessidade de estar em constante comunhão com o Pai. Na verdade, não era incomum ver Jesus orando enquanto seus discípulos estavam dormindo. Quando ele alimentou 5.000 pessoas, olhou para os céus
e pediu bênção de Deus sobre a comida. O Evangelho de Mateus nos diz que as mães levavam seus filhos a Jesus para que ele pudesse colocar as mãos sobre elas e orar por elas. Quando ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos, falou primeiramente ao Pai dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. João 11, 41 ao 42. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Sabemos que enquanto estava no Getsêmani, ele orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Quando ele estava pendurado na cruz do Calvário, a primeira coisa que disse foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. E mais tarde ele orou: Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. O que quero dizer é que se Jesus sentiu a necessidade de orar constantemente, que dirá nós? Se você quer crescer espiritualmente, orar deve ser uma parte vital e constante de sua vida. Ore o tempo todo. Ore sobre todas as coisas. Jesus nos deu um exemplo para seguir. Então também precisamos ser pessoas de oração. Irmãos, nós vemos aí que exemplo maravilhoso, né? E que Jesus, em todo o tempo em que ele esteve aqui na terra, ele sempre se dedicou à oração. Ele sempre buscava comunhão com o Pai. Talvez Deus não tivesse a natureza que tivesse, ele não visse a necessidade de estar a todo momento em comunhão com Deus. Talvez ele não achasse necessário estar a todo tempo em oração. Mas sendo um com o Pai, ele sabia a necessidade de sempre estar se achegando ao Pai em oração. De sempre estar buscando estar em conformidade com a sua vontade. E assim como diz na oração do Pai Nosso, né? Que Jesus nos deixou aqui como exemplo: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Muitas vezes nós oramos e nós temos aí relatos que diz assim, né? Deus, ele tem 3 formas de nos corresponder às nossas orações. Uma é dizendo sim, né? Aquilo que nós pedimos acontece. A outra é para que nós devemos esperar um pouco, e a outra é rejeitando aquilo que nós pedimos. Mas nós devemos entender que sempre quando estivermos em oração, devemos buscar estar alinhados com a vontade do Pai. Porque em João mesmo diz que se nós pedirmos e o nosso pedido estiver em conformidade com a vontade dele, ele concederá aquilo que nós pedimos. E muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente almeja porque não está em conformidade com aquilo que o Pai deseja para nós.
Às vezes fazemos pedidos que, de certa forma, podem acabar nos desviando do caminho. Então ele não concede. E por não ter esse entendimento, muitas vezes a gente acaba murmurando ou achando que Deus nem se importa com a gente. Vemos também aí nessa questão Daniel, que era um homem de oração. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava diante da sua janela, da janela do seu quarto, e orava a Deus. E por ser tão íntegro em tudo que ele fazia, ele começou a despertar ali a inveja de alguns que tramaram eliminar Daniel, né? Fazendo ali com que o rei criasse um decreto para que todo aquele que orasse a Deus fosse morto. E Daniel, ao invés de se desesperar, sabendo daquele decreto, ele voltou para sua casa e orou a Deus. Orou a Deus. Isso mostra que em todas as etapas da nossa vida, independente de como ela esteja, nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. A oração é algo extremamente importante e vital para a vida do cristão. Martinho Lutero dizia num dos seus relatos que ele tinha o costume de, por ser muito atarefado na sua vida diária, tirar pelo menos 2 horas de oração antes de fazer tudo o que ele tinha que fazer no seu dia. E muitas vezes nós não dedicamos 5 minutos a uma oração a Deus. Quem dirá 2 horas? Deixamos que as tarefas ou que coisas que não tem nem muita prioridade, muita urgência, tomaram o nosso tempo. A prisão do celular não nos deixa se achegar ao Pai, nem que seja por 5 minutos. Passamos dias inteiros olhando para a tela, mas não temos a coragem de dedicar 10 minutos, meia hora a uma oração a Deus. Achamos que as nossas tarefas diárias são mais importantes do que a comunhão com aquele que nos criou, com aquele que é o portador da nossa vida. As tarefas de casa, as tarefas pendentes no trabalho, tudo isso toma a frente. E aí damos a desculpa de que não, mas a minha vida tá tão corrida que eu não tenho nem tempo de orar direito. E não deve ser dessa forma. Talvez não conseguimos fazer igual o exemplo de Martinho Lutero, ficar 2 horas em oração. Mas se você empregar 5 minutos de oração fervorosa e sincera a Deus, é o equivalente a isso. Mas devemos buscar em todos os aspectos da nossa vida, não só quando precisamos, não só quando lembramos, mas em tudo. Vemos ali que Jesus orava em todas as ocasiões.
Esse exemplo nós devemos seguir. Buscar a Deus em todas as ocasiões da nossa vida, seja ela boa ou ruim. Se passarmos por uma dúvida, ou mesmo se já decidimos tomar uma decisão, devemos orar a Deus para pedir para que Ele nos guie, se a nossa decisão realmente vai ser a mais acertada, para que Ele nos ajude, para que a gente não venha tomar uma decisão equivocada, tomar um caminho errado, por buscar de nós mesmos. A nossa oração deve ser constante, por nós, pelos que estão ao nosso redor, pelos que estão lá fora, pelas tragédias que acontecem perto e longe de nós também. Mas devemos estar em constante oração. Que a oração seja nosso alimento espiritual, e que a gente nunca esteja saciado, para que a gente sempre tenha mais vontade de buscar a Deus. Que esse alimento nunca sacie a nossa fome, para que cada vez mais possamos buscá-lo. Que todos possam ter um excelente final de semana, com a graça e a paz de Deus. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Segunda-feira não estaremos também com o episódio, porque estaremos aí resolvendo algumas coisas fora, então não vai ser possível estar postando o episódio. Mas na terça-feira estaremos de volta com a graça de Deus e com a permissão dele, para continuar levando a palavra dele adiante através desse podcast. Que todos aqueles que ouvem essas mensagens possam ser extremamente abençoados pela graça do Pai, possam ter as suas mentes abertas e libertas em nome de Jesus, e que possam buscar também na palavra o conserto e o entendimento sobre tudo aquilo que tem dúvida. Porque mesmo nós que estamos, somos servos de Deus, também volta e meia temos as nossas dúvidas, mas nós procuramos sempre buscar na palavra, buscar em oração, para que essa dúvida seja sanada. E que você aí também do outro lado possa buscar em fervorosa oração sempre, e também não deixe o livro sagrado de lado. Não há bússola melhor para o cristão do que a palavra de Deus. Não deixe ela somente aberta aí na sua sala, no seu quarto, no Salmo 23, no Salmo 91. Ao invés disso, pegue o Salmo 23, pegue o Salmo 91 e leia. Medite nesses versos. Peça a Deus em oração o Espírito Santo para que te dê entendimento, para que você possa compreender as palavras ali e que você possa empregá-las na sua vida, possa usá-las como exemplo para continuar caminhando firme com Cristo até o fim dos tempos. Estamos anunciando a volta de Cristo dia após dia, porque Ele está prestes a voltar. Mas esse ainda é o princípio das dores. Mas que possamos estar em constante oração, para que a gente não venha ser pego de surpresa naquele dia. Para que possamos aguardar a sua volta com alegria e não com terror, e não com temor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana.
Estejam todos em paz. E na terça-feira, com a graça e a vontade de Deus, estaremos de volta. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.